Porque os cofres públicos, ele não aguenta que sejam ganhos os direitos na justiça, porque é 3 vezes o valor corrigido que esses funcionários passam a ter direito. Portanto, não dá para entender, senhores vereadores. E nós temos que trazer esse assunto para casa, e que hoje o procurador foi claro quando disse que todos os prazos já estavam mais do que esgotados, vereadores. Pais de família, inclusive, tem um deles, que eu gostaria de preservar o nome, na CTTU, que está com câncer e que teve seus direitos aprovados. Ele tem todas as conformidades jurídicas para ter o seu direito implantado. Essa é uma questão de dignidade. E mesmo assim, esse governo que aí está não tem levado em consideração os princípios básicos que nós, vereadores, temos que fiscalizar se são cumpridos. Portanto, vereadores, foi um debate muito acalorado, muito emocionante. Nós tivemos a presença lá de 2 vereadores da casa, o vereador Jadeval, o vereador Alfredo Santana, e ninguém compreende, ninguém entende porque os casos são iguais, à luz da lei, e o prefeito não implanta os direitos desses servidores. Mas eu gostaria de ouvir o vereador Josenildo Sinésio, líder do governo nessa casa. Vereadora Aline Mariano, sei muito bem, conheço, né, os propósitos de Vossa Excelência em enveredar por essa seara, em defender aqueles que ainda não têm consumada a estabilidade financeira. Estabilidade esta, é bem verdade, que eu fiz parte, os vereadores aqui, uma grande parte, fizeram parte das negociações e da lei que o fixou. Agora, é bem verdade também, e eu já disse na tribuna desta casa, e Vossa Excelência ouviu naquele dia eu dizer, que a Secretaria de Administração já colocou, ou seja, já implantou uma grande parte da estabilidade financeira. O restante final dos servidores são aqueles que está havendo estudo caso a caso, que inclusive tem casos entre eles, né, de problemas jurídicos. Mas a administração em nenhum momento disse que não iria implantar. Muito pelo contrário. O prefeito assumiu o compromisso de resolver todos que estão na estabilidade financeira. Mas o município, e Vossa Excelência sabe muito bem, tem que ter responsabilidade. Não é só porque foi aprovado o direito. Para implantar o direito, é preciso que eu dê as condições necessárias para que o direito seja aprovado. E o que é que eu estou falando com isso? Tem que analisar caso a caso, ver a situação, quem está com processo na justiça, quem não está, e por aí vai. Então eu quero concluir dizendo para a senhora, para Vossa Excelência, desculpe, senhora mesmo, mas sobretudo Vossa Excelência, que é a linguagem regimental, que o secretário de Administração, Fernando Nunes, é uma pessoa equilibrada, é uma pessoa que é respeitada nessa cidade, nesse estado, é uma pessoa que sabe administrar muito bem. Então ele não pode, né, de repente, ser colocado dessa forma como Vossa Excelência está colocando, como se ele fosse o diabo da história. Ele está apenas, vereadora, cumprindo a legislação para colocar em prática isso que Vossa Excelência quer e que os 37 vereadores dessa casa, né, almejam. Então, por esta razão, o secretário está cumprindo com o papel dele. E eu já disse aqui nessa tribuna. Então, quero louvar Vossa Excelência pela iniciativa de realizar a audiência pública, estou concluindo, senhor presidente, de realizar a audiência pública, isso faz parte do nosso papel, e Vossa Excelência é uma vereadora cuidadosa, como todos os demais são. Mas eu queria dar esses esclarecimentos só para engrandecer
o que Vossa Excelência está falando, no sentido de dizer que tudo vai ser resolvido. Vereador Josenildo, essa era a versão que eu ouvia da Prefeitura da cidade do Recife, do secretário Henrique Leite, vereador Gustavo, e do secretário de Administração. Eu escutei muito isso, que estavam analisando caso a caso, vendo se existia alguma pendência jurídica, vereador. E hoje não é nada disso que acontece. Eu tenho aqui exemplos, e que sou cuidadosa e não faria uma denúncia dessa magnitude se eu não tivesse em mãos um parecer do Tribunal de Contas. E se eu não estivesse abalizada, senhores vereadores, do que foi dito hoje, vereador Gustavo, através do doutor Disseu Rodolfo, que disse o seguinte, de uma forma taxativa: não existe mais análise. Os processos já foram analisados no momento que muitos foram considerados legais e que já estavam implantados, inclusive. E o prefeito desfez, e de uma forma misteriosa, e consta aqui no relatório, a gente não sabe explicar o porquê. Porque são casos, vereadores, idênticos. Eu não estou falando aqui de casos parecidos. Eu estou falando de casos idênticos, vereador Gustavo. Idênticos, com a mesma simbologia, com a mesma função, na mesma diretoria, na mesma empresa. E essas pessoas simplesmente foram atropeladas. E que tenham certeza, o Ministério Público está acompanhando. E existem sérios indícios do que eu coloquei aqui. De apadrinhamento, de improbidade administrativa, que é crime. E que o próprio prefeito, ele pode responder em juízo. Foi inclusive, vereador Gustavo, orientação, implantar até uma escuta telefônica na Secretaria de Administração. Veja onde nós chegamos. Portanto, é muito importante que todos os pares dessa casa possam ler esse relatório que eu estou de posse. Para saberem, de fato, vereador Josenildo, o que está acontecendo na nossa cidade. Mas eu escuto o vereador Gustavo. Vereadora Aline Mariano, eu nem vinha à tribuna de aparte hoje, porque eu tenho dito a alguns colegas, a alguns amigos que nos procuram, que isso já deixou de ser assunto de Câmara e de Prefeitura. Isso é assunto do Tribunal de Justiça. A Prefeitura não quer pagar. Ouvi o líder do governo dizer aqui que a Prefeitura está estudando, que a Prefeitura vai dar resposta no tempo certo de um projeto que está aprovado por essa casa há mais de 2 anos, uma Prefeitura que tem um corpo de procuradores competente, uma Prefeitura que tem um secretário de assunto jurídico competente, não consegue simplesmente deferir ou indeferir o pedido, o que quer que seja. O que essas pessoas querem é resposta, para ir brigar na justiça, fazer o que se quer, o que se tiver direito de fazer. Agora a Prefeitura vem fazendo disso tudo um grande circo, onde os funcionários são os palhaços. Estão pagando um preço muito alto, tem gente adoecendo, tem gente tendo problemas familiares, tem gente com uma série de dificuldades financeiras de toda sorte, porque o prefeito não quer. Isso é crime de prevaricação. O projeto está aprovado. O projeto, ao contrário do que foi dito aqui pelo líder do governo, não tem tempo para ser posto em prática ou não. Ele tinha no próprio escopo do projeto, e aí me falha aqui prazo, mas salvo engano meu, um prazo de 1 ano da sua aprovação, para que se fosse posto em prática. Se não foi, foi por incompetência, por falta de zelo com a coisa pública que essa prefeitura trata. A gente sabe que funcionário lá está sofrendo muito,
Tem muito caso igual que precisa ser justificado. Agora, o que eu tenho a dizer a Vossa Excelência é louvável o ato de Vossa Excelência em convocar uma audiência pública, trazer o assunto para a tribuna, a gente tem que continuar discutindo, é nossa função. Agora, quem quiser esperar isso sair pela Prefeitura, vai ter que esperar junto com as obras do Capitão Temudo, vai ter que esperar junto com a conclusão do Parque Dona Lindu, é história da carochinha, é história para boi dormir. O que a oposição tem que fazer de eficaz aqui é ir ao Tribunal de Contas. Eu aproveito Vossa Excelência aqui, a vereadora Vera Lopes, infelizmente nossa líder, a vereadora Priscila, não está presente, mas para que a oposição vá à conselheira Tereza Doeire, vá ao Ministério Público e peça a ação deles, porque ação política não há mais. Ação política, quem tinha que ser resolvido por ação política já foi resolvido, como comprova o bilhete de próprio punho do ex-presidente da CTTU aí nas suas mãos. Quem tinha que ser resolvido por questão política já foi. Apadrinhamento. Solução a Prefeitura não quer dar, senão já tinha dado. A gente vê coisa muito mais complicada a ser resolvida pela Prefeitura em 2, 3 dias, e um assunto que está aprovado por aqui. Tem parecer favorável do TCE. O que é que falta ser posto em prática? Para que falta? É um assunto tão delicado que você vê, infelizmente, pouquíssimos vereadores do governo ficaram. Pouquíssimos vereadores do governo ficaram, porque incomoda até a bancada do próprio governo, que sabe que não tem nem o que falar nesse microfone, não tem nem o que dizer, é justificar o injustificável. Então, a gente tem que continuar brigando sim, mas na minha opinião, vou esperar a Priscila voltar, vou me reunir com Priscila, pedir a Vossa Excelência que compareça, a Vera Lopes, para que a gente possa, ao nosso presidente na tarde de hoje, Romildo Gomes, para que a gente possa tomar outro tipo de ação, representar contra a Prefeitura, junto ao TCE e ao Ministério Público, para saber o que é que se pode. Porque conversa de vereador com secretário, de vereador com prefeito, não vai mais resolver, porque mais do que já teve, eu mesmo já conversei, já fui à Prefeitura diversas vezes, Vossa Excelência também, assim como todos os demais vereadores. Então, é efetivamente partir para a ação judicial, por mais que isso onere a Prefeitura. Alguém vai ter que sair onerado, ou a Prefeitura ou os funcionários. Então, que seja quem está sendo incompetente na história. Muito obrigado.